Olá! Quem acompanha a política brasileira sabe que às vezes parece que a gente precisa de um verdadeiro guia de sobrevivência para entender tudo. E é exatamente isso que vamos fazer aqui: desvendar as regras desse jogo complexo e entender por que os nossos partidos políticos funcionam do jeito que funcionam. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, aquela que todo mundo faz. Por que, afinal, o Brasil tem tantos partidos políticos? Hoje, o número oficial é esse aí: 29 partidos com registro na Justiça Eleitoral. E olha que curioso, esse número já foi maior, viu? Ele vem caindo nos últimos anos e a gente já vai entender direitinho o porquê. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o básico sobre o que são os partidos. Depois a gente passa pela verdadeira maratona que é criar um. E, finalmente, a gente chega na grande luta pela sobrevivência no cenário atual. Então, vamos lá! Antes de mais nada, o que exatamente é um partido político e por que ele é tão fundamental na nossa democracia? De forma bem simples, partidos são grupos de pessoas com ideias parecidas que se juntam para disputar eleições e, claro, chegar ao poder para colocar essas ideias em prática. E aqui tem um ponto crucial do sistema brasileiro: não existe candidatura sem partido. Para concorrer a qualquer cargo, de vereador a presidente, é obrigatório estar filiado a um. Bom, com 29 partidos na ativa, dá para imaginar que existe um leque de ideias bem grande, cobrindo praticamente todas as correntes de pensamento. Essa tabela mostra só alguns dos principais nomes para a gente ter uma ideia dessa diversidade. Temos partidos que se identificam mais com a esquerda, outros com a direita e vários ali pelo centro. Cada um com a sua plataforma, defendendo desde mais justiça social até mais liberalismo econômico. Certo, mas e se alguém quiser criar o 30º partido? Como é que uma nova legenda nasce no Brasil? Bom, prepare o fôlego, porque a jornada é longa e cheia de burocracia. Não é um processo nada simples, viu? Ele foi desenhado para ser uma verdadeira maratona, não uma corrida de 100 metros. A lei exige que o novo partido prove que tem um apoio real e espalhado pelo país. Basicamente, são 4 grandes fases. Começa com a reunião dos fundadores, passa pela coleta de assinaturas, pelos registros nos estados e, por fim, precisa do carimbo final do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da nossa justiça eleitoral. E de todas essas etapas, a coleta de assinaturas é, de longe, o maior desafio. Pensa só, não basta conseguir 0,5% dos votos do país. Essas assinaturas precisam vir de pelo menos 9 estados diferentes. É um teste real de força e de alcance nacional. Ok, o partido conseguiu nascer, superou a maratona. Acabou? Que nada. Agora começa a luta para se manter vivo. E é aqui que entra um mecanismo que mudou tudo no nosso sistema político. Essa peça-chave é a famosa cláusula de barreira. O nome já diz tudo, né? Ela funciona como um filtro de desempenho nas urnas. Quem passa por ela tem acesso a recursos vitais. Quem não passa, bom, fica numa situação bem complicada. E como se passa por essa barreira? Existem 2 maneiras. Ou o partido consegue uma votação mínima para deputado federal no país inteiro, ou então elege um número mínimo de deputados também espalhados por vários estados. Mas por que criaram isso? A ideia principal é tentar reduzir aquele número enorme de partidos pequenos no Congresso. A lógica é que, com menos partidos mais fortes, o sistema fica mais estável e as negociações para governar se tornam mais eficientes. E o que acontece com os partidos que não batem essa meta? Eles são obrigados a encontrar novas formas de sobreviver. O resultado é bem direto. Sem acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV, os partidos menores são praticamente sufocados financeiramente. Eles perdem o oxigênio que os mantinha vivos, o que os força a se adaptar ou simplesmente desaparecer. Essa regra causou um verdadeiro efeito dominó. Políticos começaram a migrar para partidos maiores, partidos menores tiveram que se juntar para sobreviver, e aquela figura do partido de aluguel, que existia só para vender tempo de TV, praticamente deixou de existir. E uma das principais saídas para a sobrevivência foi a criação das federações. É super importante não confundir com as antigas coligações, tá? A coligação era um acordo temporário, só para a eleição. A federação é um casamento que tem que durar pelo menos 4 anos, com os partidos atuando como um bloco único no Congresso. Então, qual foi a consequência final de toda essa mudança no sistema? Uma clara redistribuição de poder dentro do Congresso Nacional. Na prática, o que a gente vê hoje são bancadas parlamentares muito maiores, mais robustas.
Um grupo menor de grandes partidos, como o PL, o PT e União Brasil, agora concentra a maioria das cadeiras, o controle das comissões mais importantes e, claro, o poder sobre a agenda legislativa. Essa analogia aqui é perfeita. É quase como se os partidos fizessem uma fusão de empresas. Eles se juntam para ganhar escala, para se tornarem mais eficientes e mais poderosos nesse grande mercado da política. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é crucial. O sistema pode até ter ficado mais eficiente, mais organizado, mas e a representatividade? Qual o custo disso? Ao buscar essa eficiência, será que não se perde um pouco da diversidade de vozes, de ideias que uma democracia plural precisa? É o grande dilema a ser observado.